Um bom dia para todas nossas queridas irmãs e irmãos. Sejam um prazer renovado que nós retornamos a esta casa já veneranda para durante os minutinhos conversarmos a respeito dos ensinamentos de Jesus, todos os fatos, né? Porque a doutrina espírita ela é racional e nós deveremos aceitar tudo que passa pelo crivo, né, da nossa razão, e não porque alguém disse ou porque a tradição religiosa nos ensinou dessa forma ou de outra. Então hoje nós vamos falar a respeito do nosso Pai, vamos falar a respeito de Deus, porque se a gente fizer uma pesquisa mundial, nós vamos, na verdade, quase que ter uma unanimidade em todos os povos. Todos vão dizer que creem, que acreditam, que aceitam a presença de Deus, não é verdade? Todos aqui, por exemplo, acreditam em Deus? Sim. Tem convicção do que estão falando? Sim. Tem mesmo? Sim. Mas se a gente fizer 3 ou 4 perguntas, vocês vão ficar embasbacados. Não é verdade? Então, quem é Deus? Quem deu esse poder a Deus? Quem é a mãe de Deus? De onde surgiu Deus? Do nada. Por que as diferenças sociais, se Deus é justo? Por que as diferenças de sortes? Nesse instante está nascendo uma pessoa em berço esplêndido e está nascendo uma pessoa aleijada. Não é verdade? Então, se nós não aceitarmos a reencarnação como princípio básico de vida, eu duvido que alguém tenha Deus como convicção. Porque o Deus que as religiões nos apresentaram é um Deus muito pior do que um homem. Alguém aqui é capaz de pegar o seu filho, por mais perverso que seja, e colocar no inferno, queimando eternamente? Alguém é capaz de fazer isso? Pois as religiões passaram para nós que esse Deus é capaz de colocar o seu filho no inferno, sem direito à defesa e sem clemência, sem de lá poder sair. Seria um Deus extremamente masoquista, cruel, ditador. Então, infelizmente, meus amigos, as religiões nos passaram, esse Deus, e com isso tornaram a humanidade uma humanidade materialista, que tem Deus por tradição e não por convicção. A doutrina espírita veio exatamente resgatar, a presença de Deus, desmistificando esse Deus que as religiões trouxeram. Você pega, por exemplo, a religião dominante, que é a religião católica, sem nós estar aqui querendo fazer nenhuma crítica, sem estar fazendo nenhuma crítica, mas passando apenas pelo crivo, da nossa razão. Nós somos racionais. Não podemos aceitar porque os outros dizem, porque a tradição nos trouxe. Por que ela disse? Deus são 3 pessoas distintas numa só. Passa pelo crivo da razão. Ela diz que conforme, o nosso moço deu aí a mensagem, nós temos 3 destinos. Ou vamos para o inferno, ou vamos para o purgatório, ou vamos para o céu. Cabe uma coisa dessa, gente. Não passa pelo... E as pessoas aceitam isso com uma facilidade extraordinária. Como pode você ter esse Deus que condena, o seu filho? Ainda mais, se você for uma pessoa afinhoada,
né, e você estiver no purgatório, se você tiver muito dinheiro, se você pagar para rezar muito para você, você pode ser no purgatório. Mas o pobre não pode, porque não pode pagar missas e mais missas. Eu trouxe para vocês, não vou nem falar o nome, mas é uma religião respeitada no mundo inteiro. São pessoas corretas, são pessoas tementes a Deus. A gente tem que amar a Deus e não temer a Deus, não é verdade? Vou temer o meu pai? Eu tenho que amar o meu pai, eu tenho que amar a minha mãe e não ter medo, né, do meu pai. Mas essa doutrina é mundial. Essa revistinha aqui é expedida, cada número é quase 60 milhões de pessoas. Tem uma que é traduzida para 270 e poucos idiomas. E só para vocês terem uma ideia, aqui na contracapa diz o seguinte: o que acontece quando morremos? Interrogação. A resposta é que alguns acreditam que depois da morte continuamos vivendo em outro lugar, enquanto outros acham que a morte é o fim de tudo. O que você acredita? É a pergunta que a revista faz e ela mesma vai responder. A resposta é a seguinte: o que a Bíblia diz? Bíblia, quando eu entendo, ela é só porque a Bíblia é composta do primeiro e do segundo mandamento, do Velho Testamento, né? Eu só entendo o Velho Testamento. O Velho Testamento é completamente à parte, porque veio Jesus veio reformular tudo, e para mim a Bíblia é um livro não sagrado, conforme eles falam, mas um livro histórico, né? O que a Bíblia diz? Aqui entre aspas: os mortos não sabem absolutamente nada. Fecha aspas. Está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Quando morremos, deixamos de existir. Quando morremos, deixamos de existir. Então, é um convite aqui. Se quando eu morrer eu vou deixar de existir, é um convite para que eu leve uma vida de massa, uma vida de aproveitando, uma vida material, porque eu vou deixar de existir. Eu não tenho que despertar a minha consciência, eu não tenho que prestar conta a ninguém, porque eu deixo simplesmente de existir. O que mais aprendemos na Bíblia, diz aqui? O primeiro homem, Adão, voltou ao pó quando morreu. Ainda acredita na história de Adão e Eva, né? Nem hoje crianças da nossa escolinha de evangelização sabem perfeitamente que a ciência já desmentiu nessa figura de Adão e Eva, e nem que a mulher tivesse a capacidade de procriar da coelha, né? Não teríamos existido tantas pessoas que passaram assim pela terra. Nem que ela fosse uma máquina, né, de ter filhos. O primeiro homem, Adão, voltou ao pó quando morreu. Gênesis 9. Da mesma forma, todos os que morrem voltam ao pó. Volta sim o corpo, que é o quê? Que é uma vestimenta, né, do espírito, e não o espírito volta ao pó. O espírito foi criado por Deus com uma destinação gloriosa. Todos nós, todos, indistintamente, vamos ser muito felizes. Vamos ser espíritos superiores porque Deus nos criou assim. Será mais perto quando nós enveredarmos pelo caminho do amor, ou muito mais longa quando nós preferirmos a dor. Mas todos, por isso que Jesus afirmou, quando esteve aqui na terra, que nenhuma das ovelhas do rebanho que o Pai lhe confiou
se perderá. Nenhuma, ele não faz exceção. E é muito confortante para todos nós saber que pessoas que se notabilizaram na história universal, como Ivan IV na Rússia, como Nero, né, na Itália, como mais recentemente, né, Hitler, um dia serão espíritos superiores através das vidas sucessivas. As pessoas que morrem, está escrito na Bíblia, são absolvidas ou perdoadas de seus pecados. Para mim é a mesma coisa, né? Absolvidas ou perdoadas, né? Esse nome. Não há outra punição para o pecado depois que a pessoa morre. Não há outra punição, né? Essa é também uma palavra que tem que ser banida daqueles que têm pelo menos o princípio da doutrina espírita. Deus não pune, nem premia ninguém. Deus criou as suas leis e nós vivemos dentro das leis. Quando nós infringimos, vamos dizer assim, uma lei de trânsito, passamos um sinal, paramos uma faixa, é o presidente da República que está nos punindo ou é a lei? Evidentemente que é a lei, não é o presidente da República que especificamente está punindo a pessoa. Está corrigindo porque ela cometeu uma infração. Então, se não há nada além, né, ou após a morte, né, que mérito, que valor que tem uma pessoa que viveu virtuosamente e o outro que viveu desastradamente. Não passa, né, pelo crivo, né, da razão. Os mortos podem voltar a viver? E tem 3 itens para eu responder. Sim, não, talvez. O que a Bíblia diz? Haverá uma ressurreição. A Bíblia diz, haverá uma ressurreição. Mas a Bíblia foi feita já há aproximadamente 2000 anos. Né? Quando? A Bíblia muitas vezes compara a morte ao sono. João 11, 14. Deus pode acordar os mortos, assim como podemos acordar uma pessoa que está dormindo. Vocês percebem, não é uma crítica, meus amigos, é como que as pessoas engolem as coisas sem raciocinar. Deus pode acordar os mortos, assim como nós podemos acordar alguém que está dormindo. Alguém que está dormindo está dentro do fenômeno normal e natural, do sono, de repouso do corpo, que vai acordar naturalmente. Agora, aquele, né, que desencarnou, aquele que foi para debaixo da terra, conforme ele, nunca mais, o corpo nunca mais. E ainda diz mais que Deus pode acordar alguns, outros não. E Deus justo, né? A Bíblia fala de várias ressurreições. Isto nos dá um forte motivo para acreditar que os mortos serão ressuscitados, né? Ressurreição, a gente sabe, de Jesus. E reencarnação, né, é o processo de evolução das criaturas. Além de outras coisas que a gente vê, né, por aí, quantas vezes você passa na rua e está escrito assim no carro: foi Deus que me deu. Mas nunca deu para mim. Cadê o meu? Cadê o seu, né? Se Deus dá para um, ele tem que dar para todos, não é verdade? Um princípio de justiça.
Se você tivesse 50 reais, se tivesse 5 filhos, tivesse que dar 50 reais para os filhos, o que você ia fazer? Dá 10 reais para cada um, não é verdade? Por um princípio de justiça. Você vai dar só para um e para o outro, não. Mas vamos falar de nós mesmos, né? Vamos deixar, né, a religião e vamos tirar da nossa cabeça, porque ainda, infelizmente, tem muito espírito também, né, que não tem uma ideia de Deus, ou tem uma ideia de Deus personal, como se ele fosse um ser, né? Conforme o caso eu vi nessa mesma revista, mas um outro número, né? Deus sentado assim numa poltrona, né, de ouro, um cajado na mão, né, e fazendo um julgamento das pessoas. Então dizia assim, a senhora, que é uma mãe virtuosa, vai para o paraíso. Mas o seu filho, que é um depravado, vai para o inferno. Qual é a mãe que ficaria feliz no paraíso, sabendo que o filho está queimando nas mãos do capetão? Eu tenho certeza que a mãe vai falar, Senhor Deus, me dá licença, mas eu vou para o inferno para enxugar as lágrimas do meu filho. É assim que agem as mães. Ela não mede nem consequência, nem sofrimento para fazer o filho feliz. No entanto, é isso, né, que diz essa separação. E nós, os espíritas, como é que estamos? Como é que nós entendemos Deus? A gente tem assistido assim com muita tristeza, sabe? Esse pensamento generalizado de que Deus é um ser. Está escrito lá na Bíblia também, que Deus nos criou à sua semelhança. Quem que sabe? Como é que Deus se apresenta? Como é que é Deus? Ninguém sabe. E que Deus está aí para nos servir. Então é como se ele fosse, né, um poderoso, e ele está aqui para servir os nossos mínimos desejos, né? Por exemplo, quando a gente faz uma prece, vocês vão usar da maior sinceridade comigo. O que a gente pede na prece? A palavra está com vocês. Pode falar. Ninguém precisa ficar calhado, porque nós não vamos censurar absolutamente ninguém, né? O que a gente pede? Iluminar os caminhos. E você? Deus proteja os nossos filhos. Muito bem. Quem mais? Saúde. Dinheiro. E quem mais? Vocês estão modestos aqui, não estão? Quem mais? Discernimento. Quem mais? Sabedoria. Quem mais? Está melhorando. Hein? Pode? Você sabe dizer, hein? Fala um pouco melhor. Ser mais pacífico, né? Amar o próximo. Alguém disse ali, ninguém pede um dinheirinho, não? Né? Ninguém pede um filho, né, para passar no vestibular? Ninguém pede uma casinha para morar? Quando consegue a casinha, não pede outra para aumentar a renda familiar? Né? Então, meus amigos, eu tenho até pena de Deus. Porque ele não pode fazer isso. Não é verdade? Analisa o que nós pedimos. Deus pode me dar paciência? Ou eu que vou conquistar a minha paciência? Deus pode me dar, né, pode desenvolver o amor em mim? Eu posso amar, nascer amando a todo mundo?
eu que vou conquistar o amor. Não é isso? Então, por que Deus não pode dar essas coisas? Porque Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio. Você é senhor de você. Você vai receber, né, os benefícios que estiver fazendo, mas vai ser corrigido naquilo que não fez. Então, a função, então, mas nós queremos fazer, né, do Deus, né, esse Deus como se fosse o nosso criado. Né? Você vai me dar isso, me dar aquilo, me dar aquilo outro. Uma ocasião, vocês devem conhecer o professor Pacini, né? Uma senhora preocupada, né, com seu filho que ia fazer vestibular. Então, o professor Pacini, o senhor podia orar para o meu filho passar no vestibular. Como é que ele faz? Como é que chama o seu filho? Fulano de tal, quantos anos ele tem? Então, eu vou orar para ele, mas para ele se lembrar de tudo aquilo que ele estudou no momento da prova. Mas o que ela queria é que os espíritos fizessem a prova para o filho, não é verdade? Já é uma grande ajuda, né? Você orar, você se concentrar, você se lembra, você não deixar que o emocional, né, tome conta de você e embote, né, no seu cérebro. Então a doutrina espírita, ela veio trazer luzes, né, a pessoa, vamos dizer assim, não podemos dizer a pessoa, vamos dizer a palavra certa, né? O ser, vamos dizer assim, que é o Criador do universo e que é o nosso Pai, conforme Jesus, né, nos afirmou. Tanto que Kardec não perguntou quem é Deus. Porque se eu perguntar esse verbete, quem é, automaticamente eu tenho que responder. Deus é isso, isso ou aquilo. Eu não posso, ninguém pode definir Deus. Porque se definir, ele deixa de ser Deus. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema e é a causa original de todas as coisas. Então, é a maior inteligência que alguém pode imaginar e que deu origem a todas as coisas. Que provas poderei dar da existência de Deus? É a pergunta número 4 do Livro dos Espíritos. Por um princípio que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem uma causa. A causa da motiva ao efeito. Procurai tudo aquilo que não é obra do homem e o resto será obra de Deus. Então eu pergunto, essa mesa aqui é Deus que fez? Essa casa, essa construção é Deus que fez? Não, é obra do homem, não é? Mas aquela árvore que está ali, o homem fez essa árvore? A vida foi Deus que fez ou o homem que fez? A vida é criada por Deus em todos os suas nuances. Então, é fácil você chegar a essa conclusão. Se nós olharmos para o universo imenso, olharmos as estrelas, foi Deus que fez ou foi o homem? Foi Deus, né, que fez. Então a gente sente a presença de Deus. Evidentemente que nem a doutrina espírita pode dar todas as explicações, porque foge, meus amigos, da nossa inteligência. E todos nós que somos acostumados a raciocinar, a gente realmente perde o fôlego. Às vezes senta e não tem resposta, porque aquele princípio, quem fez Deus? Quem criou? Tudo não tem que ter uma origem? Como que você vai explicar uma origem que não teve origem? Mas há uma necessidade imensa. Esse universo funciona. Só na nossa galáxia tem mais de 200 bilhões.
de estrelas, de sóis, de mundos, que vivem, né, harmoniosamente. O que demonstra que para criar teve uma inteligência superior, que os criou e que fez leis para que isso vivesse harmoniosamente. E é de uma precisão impressionante. O sol sempre nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Jamais ele atrasou ou adiantou um segundo sequer. E nem poderia. Por quê? Porque o sol tem essa função matemática precisa. Por isso o êxito dos astronautas, quando mandam, né, uma bola de uma nave espacial, porque se baseia nas leis da natureza. E pode mandar e corrigir quando ela não estiver baseado na lei da natureza. Porque é preciso, é só ajustar e vai cair direitinho onde eles querem. Porque é de uma precisão absoluta. Mas com respeito a nós humanos, essa lei não funciona. Porque Deus não nos criou como se nós fôssemos robôs, jungidos, né, à sua vontade. Deu a cada um de nós o maior patrimônio que alguém poderia desejar receber, que é a liberdade. Eu tenho o direito de fazer o que quiser. E Deus não pode nem me fazer uma pessoa boa e nem me fazer uma pessoa má. Então Deus não pode tudo também, né? Porque com respeito à criação do Espírito. E nós, por incrível que pareça, apesar, né, da nossa pequenez, da nossa insignificação, somos a maior criação de Deus. Por quê? De tudo que Deus criou, só nós somos dotados de inteligência e de razão. Nós somos mais importantes do que o Sol. Porque o Sol segue essa lei mecânica. Mas o Sol é matéria, ele não pensa. Ele não raciocina. E nós pensamos, nós raciocinamos. Então, quando Jesus afirmou, vós sois deuses, ele estava dizendo uma verdade qualquer. Nós seremos como Jesus e mais do que Jesus, conforme ele mesmo falou. Vai passar tempo, vai ter muita experiência, evidentemente, né, que vai. Mas eu trouxe aqui para vocês esse livro aqui da Dora Conte. Esse livro, apesar do tamanho dele, mas é um livro sensacional. Ela escreve aqui Deus em letra maiúscula e aqui bem pequenininho Deus em letra minúscula. Quer dizer, Deus, aquele, né, que é o Deus, que é o Criador, que é o nosso Pai, e Deus que nós elegemos, né, o Deus criado pelos próprios homens. Eu selecionei algumas, porque não dá para a gente falar sobre o livro inteiro, né? Um dos motivos que a gente às vezes chega a duvidar ou não entender Deus é a dor, não é verdade? É o sofrimento. Por que sofremos? Né? Por que a dor? Por que acontece, né, os tsunamis da vida? Por que os terremotos matam homens, mulheres, crianças? Por que, né, esse sofrimento? Será que Deus se compraz em ver aquelas desastres igual aquele da Tailândia, né, e aqueles países asiáticos, né, em que o mar devorou milhares e milhares, né, de vidas? Qual a razão? Né? Então, por que a dor? E a Dora aqui fala assim, a Dora já dissemos
que a dor tem um caráter pedagógico. E o objetivo da educação não é castigar, mas ensinar. A dor não é condição, não é finalidade. A única vontade de Deus a nosso respeito é de que sejamos bons e felizes. Não pode ser diferente. Quando imaginamos um Deus que nos quer fazer sofrer, passamos a nos comprazer com o sofrimento do outro. Quando projetamos um Deus policialesco, que está à espreita a cada minuto para nos apanhar em falta, tornamos-nos juízes implacáveis do próximo. Quando vemos em toda parte culpa e castigo, ao invés de erro e aprendizagem, tentativa e experiência, assumimos uma amargura existencial que nada tem a ver com a alegria e o amor transbordante de sentir Deus dentro de nós. Então ela está dando uma explicação aqui. Todas as vezes passa na nossa vida, a gente passa por momentos difíceis, né? De sofrimento. O sofrimento, a dor, o que ela é? Ela é, usando as palavras dela, pedagógica. A pedagogia tem a função de ensinar. Assim que cessa evidentemente a dor ou o sofrimento. Digamos, um aluno, ele não passa, né, ele tem uma dificuldade imensa, ou não estuda, não gosta de estudar e tal, então ele tira notas baixas. O que faz o professor? Ou o que faz os pais que estão ensinando? Procura dar a esse aluno corretivos, que varia desde a simples cadeira do pensamento, né, até, né, se for necessário, até algumas palmadas, né, que hoje não é recomendada, né, pelos psicólogos modernos, mas eu prefiro os antigos, né, como dizia o Divaldo Pereira Franco, né, o psicólogo na casa dele estava sempre atrás da porta. Era o chicote. É isso? Não vamos chegar a esse exagero, mas, né, essa função que você tem de ser um educador. Nenhum filho vem no seu lar para que você não seja um educador dele. Então, se o filho não está tendo um aproveitamento, você vai o quê? Cortar o que ele gosta, se é o chocolate, se é o cinema, se é o celular, alguma coisa, até que ele recupere e ele passa a ser um grande estudante. Precisa de você cortar as coisas que ele gosta quando ele atingir essa meta? Evidentemente que não. Se você já superou, você pode gostar tudo aquilo que você gosta, mas ter uma boa aplicação. Qual foi a função da dor? Foi exatamente de fazê-lo evoluir. E assim é conosco na nossa vida. Por que a dor existe? A dor é uma consequência dos nossos atos. Se não for de hoje, é do passado. E ainda haverá na Terra muitíssima, mas muitíssima dor. Porque ainda há predominância, né, do mal sobre o bem na face da Terra. Ainda nós convivemos, né, como irmãos. Outro dia eu estava na televisão vendo assim, eu vi 3 notícias assim de repente. Dois maridos mataram as suas esposas, aguardaram a chegar em casa do trabalho para matar. Um matou com as mãos e a outra esfaqueou a mãe dos seus filhos. O outro fez um assalto, né, num açougue, assim que levaram o que podia levar, o açougueiro virou de costas para ir lá para dentro, já deu um tiro nas costas do cidadão, matou o cidadão. Vocês viram isso na televisão? Não é causa para ter muita dor? Evidentemente. Não é por causa de Deus, mas por causa da própria pessoa. O poder de Deus é diferente dos poderes que conhecemos.
pois é o poder do amor. Ele não se impõe, não anula, não tiraniza, não respeita, mas respeita a nossa liberdade. Empenha-se por nossa harmonia. Fala por todos os meios de forma doce e profunda, sem ferir a nossa iniciativa. O poder de Deus não se faz na abundância da vida, na pujança da natureza, na oferenda permanente de graça e beleza, de oportunidade e aprendizado, no caminho do bem. Deus não se vinga, não se ira. Na ocasião, conversando com a moça nos campos da religião evangélica, logo que surgiu, a AIDS, e nós trabalhamos lá no GEDAI com os portadores do vírus HIV. E ela me disse assim, textualmente, que a AIDS era a ira de Deus castigando a humanidade depravada. Então você imagina que Deus que a pessoa elege. Imagine um Deus com todo o poder de irado. Tem um caos no mundo, né? Se não tivesse o equilíbrio para dirigir esse mundo, seria um caos. Né? Então ele diz aqui, ó, Deus não se vinga, não se ira, não castiga, não machuca, porque não usa de seu poder como forma de nos condicionar à obediência de sua lei. Ele não quer servos robotizados, que agem segundo um condicionamento externo. Quer filhos voluntários, que tomem posse de sua herança. Por isso, usa seu amor convidativo e vital para nos despertar a vontade de partilhar essa herança de filhos seus, de protagonista de um universo internamente criação e transformação, em que podemos exercer também nosso poder de amor. É até 9h30? Até 9h30, né? Aí ela volta para aquele questionamento que é importante, né? Nós vamos dizer. Nossa alma perde o fôlego, nossa mente se perturba quando pensamos numa causa que não teve causa, numa origem que não teve origem, num Criador que não foi criado. Seres finitos e mortais somos tomados de perplexidade quando nos levantamos com o Eterno, com o que sempre existiu e não cessará de existir. E não pode haver Deus sujeito a tempo e a espaço. Se imaginarmos qualquer limite a Deus, Ele não será Deus. A gente compreende que há uma necessidade dessa inteligência suprema organizadora. Como todos aqueles cientistas, Albert Einstein, por exemplo, foi um cientista dos mais notáveis, e ele era materialista. Quando ele detectou a lei da relatividade e que ele pôde compreender como é que funciona esse universo, ele diz assim: posso reformular, afirmando que além do universo existe um ser pensante e atuante, que criou o universo e que criou leis harmônicas para esse universo. E se a gente for, meus amigos, entrar no macrocosmo da vida, você fica louco. Tem que casar com uma estrela que é 80.000 vezes maior do que o nosso Sol. Tem 15 bilhões de anos que ele está enviando a luz dele, ainda não chegou na Terra. Vocês imaginem a distância. Ninguém nunca achou o fim do mundo, nem começa o mundo, nem que ele termina. Ou alguém achou? Quanto mais, nós vamos encontrando mais, infinitamente mais, infinitamente mais.
Tudo que a gente faz tem, né, tem um começo, tem um fim. Por mais que seja as aparelhagens dos homens que vão a Marte, que vão a Lua, está tudo ali pertinho ainda. Então a gente perde, né, o fôlego realmente. Mas nós podemos, né, fazer um raciocínio dela, né? Por outro lado, diz ela aqui, nada mais difícil de conceber Deus. Podemos saber que o universo precisa de uma causa originária. Podemos entender que se trata de uma inteligência pura, um ser supremo, o ser dos seres, como ele é, o que ele é e quem ele é quase impossível dizer. Tanto é verdade que os que mais descreveram Deus mostraram-no através de uma vivência que revela a sua presença nele, ou se usaram palavras, adotaram metáforas, analogias, poesias, etc. Não é que a ideia de Deus seja irracional, muito pelo contrário. É a que melhor se ajusta à realidade. Basta observar, por exemplo, a perfeita estrutura de um corpo humano. Uma evolução cega, sem planejamento inteligente, não poderia ter aperfeiçoado os corpos a tal ponto de alcançar a beleza, a funcionalidade, a harmonia de todas as células e órgãos que compõem a estrutura física do homem e da mulher. Basta a gente olhar para a gente, né? Se abre a boca, são 25 mil papilas gustativas que vai preparar, né, a minha digestão, cujo estômago já preparou os sucos gástricos de acordo com aquilo que eu vou me alimentar. Se por acaso ele preparou isso, vamos dizer assim, que fosse uma carne cheirosa, né, que entrasse aqui, ele prepara de acordo. Mas se eu não vou comer carne, eu quero comer uma salada, ele joga aquilo fora e vai preparar o suco de acordo com aquela salada. Quando eu ponho a mão aqui na minha cabeça, eu estou tocando em 100 bilhões de neurônios cerebrais, que é a máquina encarregada de filtrar o pensamento do espírito e enviar para o espaço. Quando eu falo, meu Deus, eu gasto 1 litro de oxigênio que percorre de 90 a 160 mil quilômetros de vasos de veia do meu corpo, para que ele se mantenha sadio. Os meus rins que filtram as toxinas, ele tem perto de 90 a 120 quilômetros de veia de vaso, filtrando as toxinas para que o meu sangue seja sempre perfeito. E assim sucessivamente todas as nossas funções. Basta olhar para nós. Essa dificuldade de sentir Deus, eu vou contar para vocês como que eu cheguei à conclusão da existência de Deus. Porque se nós vamos procurar, até mesmo na literatura espírita, você não vai encontrar uma explicação racional, porque não tem uma explicação. Eles perguntavam aos espíritos, aí os espíritos diziam que nós não temos nem palavras no nosso dicionário, na nossa linguagem, e não temos termos comparativos para que eles expliquem como é Deus. Eu achava que era uma desculpa dos espíritos. Essa desculpa, eles não sabem. Ele tem um dicionário desse tamanho com tantas palavras, tantas línguas do mundo inteiro. Será que ele não tem uma comparação? E um dia eu estava folheando um jornal, mas isso um dia que eu falo há muitos anos, né? Na década de 50 ou 60, por aí assim. E me deparei com uma experiência que alguns cientistas do comportamento humano estavam fazendo.
Eles trouxeram lá da selva amazônica um grupo de índios. Trouxeram para o Rio de Janeiro. Chegaram no Rio de Janeiro, deve ser na década de 60, que já tinha televisão. Mostraram a eles a televisão, mostraram o automóvel, mostraram o telefone, mostraram o bonde, mostraram o trem, mostraram, enfim, né, aquela evolução tecnológica que nós já temos. Né? Eu então fiquei pensando, como é que esses índios vão chegar na tribo deles e vão explicar o que eles viram? Não tem nem palavras e nem termos de fazer comparação. Como é que eles vão falar o que é uma televisão? Como é que eles vão falar o que é um telefone que eles se viram na televisão? Que eles colocaram o telefone, colocaram no fone e eles falaram e o outro companheiro dele respondeu. Como é que eles vão falar isso? Não tem termos de comparação. Para falar que é um caixote, que a televisão lá não tem caixote. Né? Lá só tem árvore. Mas caixote não tem. Como é que vai falar que saiu uma imagem dali? Não tem jeito, porque na língua dele não existe imagem, não existe nada disso. E será, então, eu fiquei nessa conclusão. Eu acho que nós estamos muito mais distantes ainda de Deus do que eles estão de nós. Não é verdade? Foi aí então que eu pude compreender que os Espíritos não estavam dando nenhuma desculpa, não. Eles estavam sem poder realmente, né, explicar. Mas não é importante explicar. Nós sentimos Deus. E temos, né, que respeitar, temos que amar a Deus. Né? Eles, por exemplo, têm 3 tríades que falam como amar a Deus. Então, isso era uma técnica, né, dos celtas antigos que usavam. Resumia, né, em 3 objetivos, 3 tríades. A primeira, amar a Deus sobre todas as coisas, conforme se preceitua o primeiro mandamento. Como a si mesmo. Né? Mas o que é amar a si mesmo? O que é amar a si mesmo? Será que nós nos amamos? Me desculpem aí, por exemplo, aqueles que gostam de cigarro, ou aqueles que gostam. Uma pessoa que fuma, que bebe, que usa tóxicos, ela se ama? Hã? Não pode. Como é que você pode injetar veneno no seu corpo e se amar? Não tem como amar. Se você não se ama, como é que você vai amar o seu próximo e vai amar a Deus? Então é preciso que a pessoa se ame, né, para que ela possa amar o seu próximo e chegar a Deus. Né? O mandamento diz amar a Deus, né? Jesus recomendou amar a Deus e ao seu próximo. Né? Eu tento inverter essa posição, sabe, meus amigos? Vamos amar o próximo que a gente chega a Deus. Né? Porque é difícil você amar o abstrato. Né? Mas quando você ama a si e você ama o seu próximo, você chega, evidentemente, a Deus. Diz assim, observar, né, a natureza, respeitar a natureza, e a gente realmente não dá respeito à nossa natureza, e por isso nós estamos assistindo aí esses cataclismas, essas coisas. Por exemplo, hoje nós estamos sofrendo a ação, aqui no nosso, a ação do Aécio egípcio. Por quê? Sabe de que ele se alimenta na origem, quando ele foi na África, né, em Uganda principalmente? Não tem crise, não. Porque o Aécio egípcio, o mosquito, o transmissor, ele se alimenta lá 95% da seiva das árvores. Aqui ele usa em 15% de sangue. Aqui ele usa o contrário. Ele usa 85% de sangue e 15% da seiva. Por quê? Porque não tem árvore. Porque cortaram as árvores da cidade. Ele não tem árvore, o que ele faz?
Mataram os nossos rios, nosso rio Paraibuna tem peixe. Eu pesquei muito quando era criança no rio Paraibuna. Pesquei muito. Então, o mosquito vem, bota larva, né? Bota seus ovos, transforma em larva. Quando o bicho tem peixe, o que acontece? O peixe come a larva. Mas hoje elas criam por culpa nossa. Né? Você vê o mineiro, né? adora a praia. Né? Mas vocês já repararam como é que eles fazem na praia? Eles chegam lá e fazem 11 horas, mulher, marido, filho, criança, o sol está aqui. Né? Os homens sentam lá na mesinha, mandam vir um camarão, né? E a cerveja, e a mulher deita naquela areia escaldante, bota uma toalha, né? Vira de bumbum para cima e deixa queimar. Depois ela vira de barriga para cima para queimar. Depois do lado de cá, depois do lado de cá. Porque ela quer chegar, queima, dói pra caramba, movimentando. Aí chega aqui em Juiz de Fora, chega realmente escolhendo. Mas 15 dias depois descartar tudo. Ele volta ao seu normal. Ninguém aproveita o iodo que está no ar. E lá naquela perto forte, vem aquelas pedras, a geração quase que espontânea que nós vemos na vida. A gente precisa respeitar e amar essa natureza que nos alimenta, né? que nos dá vida, enfim. Né? E terceiro, 13, é amar o seu próximo. Né? Como que a gente começa? Começa em casa, né? Mas sem ser aquele amor egoísta que você acha que o seu filho, né? Por mais que ele é melhor do que o filho dos outros. Pode estar no nosso lar, ou pode estar, amar, seja as outras crianças. Aquele que estiver abandonado é o filho mais necessitado. Então, se nós começarmos chegando nesse exercício da vida, nós automaticamente vamos chegando ao Pai. Né? Eu recomendo, viu, meus amigos, esse livro para vocês. Só agora um minuto mais para me ler um poema aqui a respeito, né, de Deus, de Adélio Neves. E diz assim: Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito, não te via, e pensava comigo mesmo: será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores. Também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descrito. E na descrença tropecei. E no tropeço caí. E na queda senti-me fraco. Fraco, procurei socorro. No socorro encontrei amigos. Nos amigos encontrei carinho. No carinho vi nascer o amor. Com o amor vi um mundo novo. E no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo paz, foi que enxuguei e enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. Foi em mim que, sem te procurar, eu te encontrei. Obrigado a todos pela atenção. Tenha um final de reunião muito proveitosa para todos. Eu te abençoe. Obrigado.